Como fazer o planejamento financeiro de uma loja de roupas? É isso que a gente vai ver nessa videoaula que eu vou passar agora para você, que faz parte do nosso curso completo Viver de Loja, que é um curso pago e que a gente está disponibilizando gratuitamente aqui no canal do YouTube, de acordo com a situação que a gente está passando, para que você fique aí aproveitando esse momento para ficar cada vez mais fera, mais profissional em comércio, para ter cada vez mais resultado. Então, estuda essa parte financeira, que eu sei que é uma parte que pega para muita gente, e assiste e reassiste essa aula até isso ficar bem claro para você, tá bom? Se está gostando das aulas, não esquece de deixar o like aqui e compartilhar com outras pessoas também esse conteúdo, que é um conteúdo aí de primeira para você ficar bem craque no comércio e ter o resultado que você procura com a sua loja. Boa aula! Uma parte muito importante do seu comércio é você prever os resultados financeiros que ele pode ter, você fazer um planejamento dos custos, das receitas, e para ajudar a gente a fazer isso, a gente vai utilizar o Excel. Eu vou disponibilizar uma planilha em Excel para você, bem simples de usar, tá? E a gente vai preencher ela aqui agora, vai brincar com ela aqui um pouco, porque no primeiro momento a gente vai ter que simular alguns resultados, imaginar algumas metas de ganhos, de resultados, e depois estabelecer ali qual que é a nossa meta principal e estabelecer aquilo como uma previsão, para depois a gente comparar com o que a gente vai realizando no negócio mês a mês, tá bom? Então vamos aqui para o computador, onde a gente tem a planilha de Excel, que é essa planilha aqui que você já está vendo. E nessa planilha a gente tem uma série de números, né? Começando a partir da meta inicial. Então esses números aqui se referem a uma meta inicial do seu negócio, que poderia ser faturar 10 mil reais, né? Como está aqui. Uma meta ok, que seria faturar 20, que já teria legal. Depois chegar a 35, e então a meta boa que a gente considerou aqui 50. Sendo que todos esses números aqui podem ser alterados por você. Você determina exatamente o quanto você quer estabelecer de meta para o seu negócio, tá bom? Então vamos ver aqui que a gente tem, por exemplo, em faturamento mensal. A gente tem 10 mil aqui nessa meta inicial. E aqui tem uma fórmula que divide esses 10 mil por 4,5 para a gente chegar no faturamento semanal, para a gente ter uma ideia de quanto de venda a gente tem que gerar na semana. E também aqui a gente tem as vendas por dia, ou seja, um faturamento diário de quanto é que a gente teria que fazer para chegar nos 10 mil. Então aqui no caso a gente dividiu esses 10 mil por 25, como você pode ver aqui na formulazinha. Ele pega a célula, tá? C3, que é essa aqui, e barra, que significa divisão, por 25 dias. Se eu quiser funcionar mais dias, eu posso colocar aqui 26. Basta entrar aqui, editar, colocar quantos dias eu quero e apertar Enter. E ele já vai mudar. Nós vamos manter aqui nos 25, tá? Então essa aqui é a nossa primeira parte da DRE, da nossa planilha aqui, que é quanto de venda por mês, e por semana e por dia a gente pode fazer de acordo com cada cenário desse aqui. Por exemplo, nesse aqui de 20 mil por mês, por semana seria 4 mil e pouco de vendas, por dia seria uns 800 reais de vendas, tá? Aqui no 50 mil seria algo em torno de 2 mil reais por dia de vendas, tá? E aí a gente passa aqui para essa outra parte da planilha, que é a planilha de custos variáveis, tá? Aqui a gente vai determinar o markup, como a gente vai marcar em média os preços da roupa. Por isso que é importante você ter um markup meio padrão, para quando você puxar o seu relatório lá de lucro do seu sistema, ou quando você analisar quanto você vendeu e quanto aquela mercadoria custou, você ter mais ou menos esse parâmetro. Então aqui imaginando que você vai ter um parâmetro aí de 2,5, como a gente tem falado na maior parte do treinamento, o que aconteceria seria o seguinte: 4 mil de CMV, ou de custo da mercadoria vendida. Então você vendeu 10, essa mercadoria custou 4. Isso significa que você precisa repor esses 4 para que você volte a ter o mesmo estoque que você tinha antes de vender os 10. E esse ciclo continua. Então sempre é importante você calcular o custo da mercadoria vendida, e ele depende do markup. Basicamente ele divide a C3 pela C7. A C3 que é o faturamento e a C7 que é o markup. Se eu mudar o markup aqui para 2, o meu custo da mercadoria vai ser maior, porque eu vou precisar ter comprado mais mercadoria para chegar nos 10 mil. Então eu vou estar dobrando, então 5 mil dobrando chega em 10. Já os 4 multiplicando por 2,5 chega em 10. Então 4 vezes 2,5
chega em 10. Se eu colocasse aqui um markup de 3, vamos trocar aqui para 3, apertar Enter, ele vai me dar que o custo dessa mercadoria foi de 3.333, ou seja, eu preciso repor só isso aqui, porque eu vendi com markup maior. Eu vendi por 3 vezes o preço que eu comprei. Então aí você pode ficar jogando com isso aqui para você ter uma ideia de quanto de markup você pode colocar a ponto de cobrir seus custos e sobrar o lucro que você espera, tá bom? Então, depois de pagar o CMV, sobra a margem de contribuição. A margem de contribuição nesse caso aqui foi de 6 mil, ou seja, 10 mil menos 4 igual a 6 mil reais. Depois você tem o imposto, tá? Que é um custo variável que você calcula em cima daquilo que você vendeu também. Então, para as vendas aqui na faixa de 10 mil, é a menor alíquota lá do imposto, que chega a 120 mil, não chega a passar 180 mil por ano. Então isso significa que você vai pagar uma alíquota de 4%. Então eu estou multiplicando aqui as vendas mensais por 0,04, que é a alíquota do imposto. Para você saber a alíquota do imposto do Simples, você pode ir na internet e buscar pela tabela do Simples Nacional, tá? Para o comércio, que geralmente é o anexo 1. E aqui no caso a gente procurou de 2018, mas todo ano muda, então é bom sempre estar dando uma olhada. E aqui ele diz que até 180 mil nos últimos 12 meses você paga 4% de imposto. Então a gente vai considerar essa alíquota aqui, porque a gente está considerando 10 mil lá. Conforme a gente for aumentando a simulação do nosso faturamento, a gente tem que ir ajustando a alíquota também, porque a alíquota vai mudar, né? Vai mudar de acordo com o aumento do faturamento. Então, como você pode ver aqui, ó, quando a gente está falando de 20 mil, a alíquota que eu estou multiplicando aqui, o 20 mil, já é de 7,3%. Quando a gente está falando de 35 mil, já é de 9,5%. Então, quanto mais alto o faturamento, maior vai ser a alíquota que você vai simular aqui o seu imposto, tá bom? Aqui no 50 mil ainda mantém a de 9,5%. Lembrando que é sempre bom dar uma olhadinha na tabela a cada ano que passa para ver se não mudou, tá? E aqui também comissão, então a gente colocou aqui a comissão, que é um custo variável de acordo com as vendas, e quanto a gente vai pagar de comissão. Então a gente colocou aqui essa porcentagem, também a taxa de cartão, que é algo que você vai pagar aí para prestador de serviço de cartão, para PagSeguro, para Cielo, para GetNet, para a máquina que você quiser utilizar. Então aqui nessa conta aqui, por exemplo, eu estou calculando 0,03. Eu quero saber 3% da F3, que a F3 aqui no caso é o meu faturamento total. Meu faturamento total, 0,03, eu vou pagar isso aqui de taxa de cartão. Sendo que eu estou considerando aqui como se todas as vendas tivessem sido no cartão. Na verdade, pode ser um pouco menos. Então, é bom você ajustar aqui de acordo com a sua realidade, sendo que é sempre mais interessante você jogar as despesas para cima e as receitas um pouco para baixo, para que você acerte com mais exatidão aí nas suas provisões financeiras, tá? Embalagens também aqui eu coloquei 0,1% do faturamento, tá? Geralmente para lojas mais simples gira em torno disso. Lojas mais sofisticadas podem ter embalagens mais caras, isso aqui pode chegar a 3%, tá? Então é algo que você precisa estudar. Esses aqui então são alguns exemplos de custos variáveis. Os mais comuns para o comércio são esses aqui, tá? Então você vai chegar aqui num lucro bruto. Aqui no caso do nosso exemplo de 10 mil, que sobrou 6, teve isso aqui de taxas, tá? Você pode colocar aqui, por exemplo, vou acrescentar aqui uma nova taxa de cartão, 10 mil vezes, vou colocar 0,2, R$200, e vou colocar mais aqui de embalagem, eu vou colocar mais vezes 0,3, tá? Então a gente tem esses custos aqui, sobra 5 mil de lucro bruto. Nesse caso aqui está sobrando 22 mil de lucro bruto. Ele tinha margem de contribuição de 30, foi para 22. Aqui tinha margem de contribuição de 6, foi para 5, tá? Então esses são os custos variáveis, os custos que variam de acordo com as vendas do negócio. Depois tem os custos fixos, que eles não variam de acordo com as vendas do negócio, eles são mais regulares, tá? De um mês para o outro. Por exemplo, de um custo fixo é a equipe. Então você tem que somar ali os salários das pessoas que você vai pagar, dar uma incluída aqui também um pouco de férias, em 13º, tá? Que sempre só aumenta esse valor um pouquinho, e aí você inclui aqui. No caso desse exemplo aqui, a gente está considerando como se fosse R$3.000, mas
mais ou menos 2.000 por pessoa que você vai ter, mais alguns encargos, né, de FGTS, GPS aí, que é interessante você ver com o seu contador, tá? Mas vamos jogar esse valor aqui por enquanto. E aí você tem a conta de água, de luz, de internet. Vamos dizer que esse negócio por enquanto você está fazendo aqui em casa, você não tem um aluguel e você tem aí um custo de marketing de mais ou menos uns R$300, tá? Então você tem material de escritório, tem uns extras, digamos que então um negócio de 10.000 aí está sobrando R$2.100 para você, que é 21% de margem de lucro, que está dentro aí do que a gente tinha conversado, de estar sempre entre 20% e 25%. O que você tem que fazer para você aumentar essa margem de lucro? Você tem que trabalhar os seus custos aqui, de repente diminuir alguma coisa que você esteja enxergando que você pode diminuir, tá? Ou então aumentar um pouco o seu markup. Se você tiver markup um pouquinho maior só, você já consegue ter margens mais interessantes aqui. Ou então, o que você pode fazer é aumentar a sua escala de vendas. Conforme você aumenta as suas vendas, você vai ver que os seus custos variáveis vão aumentar junto. Porém, os seus custos fixos tendem a permanecer os mesmos. Depois de um certo tempo que você está com os mesmos custos fixos, você vai ver que também eles vão ter necessidade de reajuste. Por exemplo, para você vender 10.000, talvez com uma pessoa só nessa equipe você consiga, mas para você vender 20.000, talvez você precise de 2 pessoas. Então aqui você vai ter que fazer um reajuste de previsão, colocar 4.000, colocar uns 600 de encargos, tá? A luz de internet de repente pode ser a mesma coisa, mas aqui você já visualiza que você precisa passar por um ponto que caiba mais a sua mercadoria, ou você possa organizar melhor seu estoque. Você coloca aqui R$1.000 de aluguel e você resolveu investir 440 de marketing, tá? Então aqui você já vê que está sobrando também 20% aqui do seu negócio. Então vendeu 20.000 e está chegando aqui a 4.000 de lucro líquido. E aí você pode ir mexendo também. De repente, se você vender a 2.4, o que acontece? Sua margem cai um pouquinho. Se você vender a 2.8, o que acontece? Sobe um pouquinho. Se você mantiver em 2.5, mas você conseguir trabalhar com apenas uma pessoa, sobra um pouquinho mais, só que você vai ter que trabalhar mais e mais tempo, e você pode ir brincando com esses números aqui, tá? Então, isso aqui é um exemplo. Quando você chegar aqui em 50.000, digamos, vamos brincar esse aqui de 35.000, digamos que seja um negócio, uma LVL, tá? Uma loja de roupas virtual local. Digamos que você consiga ter um markup de 3, tá? E você tem que vender 1.400 por dia, e isso te dá uma ideia aí de quantas sacolas você tem que deixar por aí para os seus clientes, a ponto de converter pelo menos R$1.400 quando você buscar as sacolas de volta. Então, o custo da mercadoria vendida vai estar em torno de 11 a 12.000, a margem de contribuição vai ser essa aqui, 23.300, o imposto você vai ter que pagar esse aqui, você vai gastar um pouquinho mais com embalagem, porque você vai ter que ter caixa, de repente sacola, para estar mandando essa mercadoria, então o seu custo de embalagem vai ser um custo significativo. Você vai trabalhar com cartão também, então seu custo com cartão também vai ser algo aqui importante. Opa, bota aqui o igual. Vamos lá no faturamento, vezes, que é o asteriscozinho, 0,3, tá? Então, aqui chegou. Porém, aqui em equipe, você vai ter 2 pessoas, 3 pessoas, vamos colocar aqui 6.000, mais uns 900 de encargo, e R$100 de luz, internet, e aqui em aluguel, você pode chegar a 4.000 de equipe, mais R$600 de encargos, e luz internet que você coloca mais 100, aluguel, digamos que você tem aí uma salinha de R$1.000 e você invista mais R$1.000 em marketing, tá? Então você está chegando ali nos 10.000 por conta desse markup mais alto que você conseguiu colocar aqui nesse negócio, tá? Então um negócio de 35.000 pode chegar assim aos 10.000, tem uma margem de 30%, que é uma coisa bem interessante, tá? E aqui vamos ver os números que seriam interessantes para uma loja física de roupas, tá? Então eu coloquei aqui porque isso é uma dúvida de muita gente.
quanto tem que ser o aluguel para o negócio ser viável, até quanto de equipe eu devo pagar para o negócio ser interessante. Então, para chegar nos 10 mil é muito importante que você entenda essas porcentagens do mercado, o que é mais interessante, e que você tente adequar o seu negócio a esse tipo de custo, não passar muito desses custos, para que realmente a margem de lucro apareça da forma que a gente está colocando aqui. Então vamos lá. Um negócio que vende 50 mil, uma loja física que vende 50 mil, e você tem que vender mais ou menos 2 mil por dia. Aí você tem um markup de 2,5, que faz com que o seu custo de mercadoria vendida seja 20 mil. O CMV é 20 mil, então a margem de contribuição é 30 mil. O imposto vai sair entre 4.750, bastante imposto já, né? Aí tem uma comissão, tem a taxa de cartão, tem as embalagens, e o seu lucro bruto vai lá para 22.750, tá? Então é nessa faixa aqui que você deve trabalhar o seu negócio em termos de custo variável. Em custo fixo, você vai precisar de pelo menos umas 3 pessoas, tá? Umas 3 pessoas aí no seu negócio para você conseguir vender isso aqui. E aí você vai ter isso aqui de encargo, e vai ter também algumas contas de luz e água um pouco maiores do que as outras lojas, porque às vezes você precisa ter um climatizador, você precisa ter um ar-condicionado, e aí isso vai pesar na sua conta de luz. O aluguel, geralmente eu falo que ele não pode ultrapassar de jeito nenhum 10% do seu faturamento, mas o ideal é que ele fique ali entre 5% e 6%, tá? Uma loja que você aluga por 3 mil, ela deve gerar para você em torno de 50 mil. 3 mil mais um esforço de marketing de R$1.000 aí, obrigatoriamente tem que gerar para você de vendas uma média de 50 mil. Se não está gerando esses 50 mil, é porque tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada ou com o ponto que você escolheu, é um ponto caro e fora de rota, ou tem alguma coisa errada com o seu produto. O cliente está indo para sua loja e não está convertendo, então tem alguma coisa errada com o teu produto, você precisa ver para planejar as compras melhores. A gente vai entrar ainda nas aulas de planejamento de compras. Ou então o investimento em marketing que você está fazendo é um investimento antigo ou que não surte efeito, tá? Então se você estiver investindo aí nas estratégias que a gente recomenda aqui no treinamento também, com certeza isso vai gerar gente na sua loja e você vai conseguir converter essas vendas aí, pelo menos esses 2 mil por dia aí, com tranquilidade, tá? E aí a gente coloca aí mais umas despesas a mais que podem ocorrer, e você chegou na sua meta, tá? Então aqui você tem o parâmetro de uma loja física, aqui você tem o parâmetro de uma loja virtual local, e uma loja virtual ela não seria muito diferente disso aqui, tá? A diferença dela vai ser que você vai ter um aluguel um pouco mais em conta aqui, então digamos que fosse um aluguel de R$1.000, tá? E você vai ter um esforço de marketing um pouco maior aqui, então em vez de ser o esforço de marketing de 1.000, você vai ter um esforço de marketing aqui de 3.000, tá bom? Então os números trocam aqui, mas é a mesma coisa, tá? É mais ou menos a mesma coisa. Tá, você estabeleceu então a tua meta, e aí você vai começar a preencher aqui, ó, os teus resultados. Aqui digamos que a loja estava começando em março, e aí eu coloquei que até o mês 2 eu queria chegar nesse volume de vendas aqui. Até o mês 4 eu queria chegar nesse volume aqui, até o mês 12 eu queria chegar nesse volume aqui, e até o mês 18 eu queria chegar nesse volume de vendas aqui. É claro que isso aqui pode ser desde o primeiro mês, depende de com quanto você está começando o seu negócio, depende de qual perspectiva você tem, você já pode começar a atingir esse resultado aqui desde o primeiro mês, portanto você tem um estoque suficiente, você tem montado um negócio do tamanho suficiente. Caso contrário, você pode vir crescendo. Então digamos que aí começou, e aí você teve o mês de março, e você vai começar a colocar aqui o que está acontecendo de realidade. Digamos que você chegou a 40 mil de vendas, tá? Para ficar em dinheiro, você clica nesse botãozinho aqui, você tem ele em dinheiro. E aí você divide isso aqui por 4,5. Isso aqui você divide aqui por 25 para você ter uma ideia de quanto de venda você está tendo em média, tá legal? Aí o markup, você vai ver lá quanto de markup você colocou. Você queria colocar 2.5, mas você terminou colocando 2.3 porque você botou um pouquinho mais baixo, ou porque você botou tudo 2.5, chegou um momento que você teve que fazer promoção de algumas peças, então não foi aquela margem ainda que você esperava. E aí você vai fazer esse resultado aqui. Para chegar no CMV, então, você vai dividir esse aqui, vai colocar uma barrinha, o G3 de faturamento, e vai colocar dividido pela markup. Chegou aqui no CMV. Para chegar na margem de contribuição, você vai chegar aqui no faturamento e vai
botar um menuzinho para diminuir do CMV e chegou aqui na margem de contribuição. Quanto de imposto você pagou? Aqui você pode inclusive colocar o valor real que você gerou de alíquota. De repente você gerou um valor lá de R$3.000 de imposto, você vem e coloca aqui. Lembrando que você pode selecionar tudo aqui, ó, e colocar tudo em valor monetário, tá? Aqui você coloca quanto você pagou de comissão, digamos que seja isso aqui. Você coloca quanto você descontou de cartão, quanto você vendeu em crédito, em débito. E aí você consegue ter uma ideia também de quanto realmente você pagou de cartão. E aí você chega no valor. Você coloca embalagens. E tem também o frete, tá? Quanto você pagou de frete, que vai variar de acordo com as suas compras. Tem que inserir aqui também o frete. Tá? Viu aqui como é que eu fiz? Se tiver algum custo que você não incluiu aqui, você clica com o botão direito em cima desse número e coloca inserir, que ele vai criar uma nova linha. Se você der Ctrl Z, ele some essa nova linha. Então você pode agora criar um novo custo aqui, colocar aqui frete. Você teve, sei lá, uns R$400 de frete, ou pode ser de viagem também que você fez. Enfim, de embalagem, nesse mês de repente você teve que comprar sacolas em torno de R$500 e você vai chegar no seu lucro bruto, que você pode só puxar a fórmula aqui, ó, desse lado e copiar ela para cá. Então você está chegando em 17.908 de lucro bruto. E aí você vai ter o que você gastou com equipe. Digamos que você gastou aqui com equipe esse valor aqui, R$6.000, e aí você teve alguns encargos, digamos que R$1.000, e depois você teve a conta de água, luz, aluguel, vamos dizer que foi 2.500, você conseguiu um ponto legal, e em marketing você colocou R$800, e material do escritório foi 100 e extra foi 150. Então você também puxa aqui esse valor e você chegou ao seu lucro líquido. Foi esse valor aqui nesse mês. Vamos puxar aqui e você teve 17% de margem, um pouco abaixo. O que você faz quando você está com esse número aqui? Ou você vai buscar algum esforço de marketing, aumentar aqui para que as suas vendas partam para o novo patamar, tá? Para que você ganhe escala, porque se você ganhar escala, ou seja, volume de vendas, vamos dizer que você consiga no próximo mês já 50 mil, a realidade já seria diferente, você já teria 25% de margem, mas você só gerou 40, então você ficou com uma margem um pouco abaixo. Se você acredita que está muito complexo de você conseguir mais vendas, o que você pode fazer é conseguir aumentar um pouquinho o markup. Então, se você tivesse um markup de 2.5, você já estaria dentro ali dos 21% de margem de lucro, já seria uma coisa mais interessante. Se você vê isso aqui, você vê que dá para você reduzir em alguma coisa, reduzir em algum custo, você vai mexendo nesses custos. O caminho é sempre ou tem que aumentar as vendas, ou aumentar o markup, ou reduzir os custos, tá? Esses custos aqui estão bem enxutos já, então geralmente a minha recomendação para você que quer aumentar lá a sua margem no final das contas é você fazer um esforço maior para aumentar o teu resultado em vendas. Digamos que, vamos considerar aqui que você investiu 800 em marketing, mas que você aumente isso aqui para 1.500, tá? E aí você aumentou seu custo, mas esses 1.500 no mês seguinte ele vai te gerar uma venda um pouco maior, de 50 mil, então já valeu a pena, tá? Mas a questão é, você tem que registrar aqui o que de fato você conseguiu de resultado nesse mês de março. Em abril você vai botar o que você teve de resultado também, e toda vez que você preencher isso aqui, pelo menos uma vez por mês você tem que sentar para preencher isso aqui, do que você realizou, você vai olhar para esses números e vai se perguntar, onde é que eu posso melhorar essa margem, onde é que eu posso melhorar esses resultados, tá? Então, primeira coisa, planejar. Você planeja aqui, você estuda aqui que tipo de meta você pode alcançar com o seu resultado, com o seu negócio, e depois você mexe aqui no realizado e vai acompanhando mês a mês para ter ideias aí de como você pode otimizar o seu negócio. É muito importante fazer esse tipo de acompanhamento. Não existe negócio que se mantém saudável e sólido por muito tempo se você não acompanha os números deles. Eu sei que pode parecer um pouco complexo à primeira vista, mas depois que você fizer as primeiras vezes esses números aqui, depois que você preencher essa tabela a primeira vez, você vai criando familiaridade com ela e você vai ver isso aqui daqui a pouco com muita facilidade. As contas são de multiplicação, de porcentagem,
contagem, de soma, de subtração, então não existe nenhuma matemática avançada aqui, é só organização mesmo dos números de uma forma que você vai entender mais claramente o seu negócio e vai poder tomar as melhores decisões possíveis, tá bom? Então é isso aí, até a próxima aula.